Olá, hoje você acompanha que a CEE dos Refugiados define relator e primeiras ações. O vereador critica manifestações que impedem a circulação de veículos e pessoas. E um projeto de lei cria a carteirinha de identificação para pessoas com deficiência. O drama dos refugiados de guerra, que tomou conta dos noticiários de todo o planeta, originou na Câmara de Campinas a criação de uma comissão especial de estudos. A ideia é discutir ações de acolhimento e ações que minimizem o desconforto de famílias inteiras que deixaram seus países de origem em busca de uma chance de viver em paz. De acordo com o presidente da comissão, na próxima reunião, ainda sem data definida, serão ouvidos refugiados em busca de conhecer suas necessidades mais urgentes. A primeira tarefa, sem dúvida, é dialogar com os migrantes, com os refugiados que estão aqui, porque eles têm que ser os protagonistas dessa comissão. Na verdade, são eles que vão nos dizer quais são as necessidades que se apresentaram para eles quando eles vieram aqui, de que maneira eles foram acolhidos, quais foram os direitos que talvez eles tenham tido dificuldade para acessar, quais foram as políticas públicas nas quais eles tiveram maiores dificuldades. Enfim, a gente precisa, a primeira e principal tarefa, na minha opinião, dessa comissão é ouvir essas pessoas e realmente conseguir, a partir daí, produzir uma síntese que possa ser transformada em política pública. Definido como relator, o vereador Vinícius Grade informou que antes mesmo da criação da comissão, seu gabinete já estava se movimentando para auxiliar de alguma forma as pessoas que procuram Campinas em busca de refúgio. Os crimes que são cometidos em guerra, crimes contra a humanidade, toda a humanidade sofre, toda a humanidade é vítima e toda a humanidade deve agir para que esse tipo de situação cesse e para que as vítimas diretas desse tipo de crime sejam acolhidas em todo o mundo. Então, nesse sentido, nossa cidade não poderia deixar de, aqui no Poder Legislativo, se posicionar diante desses fatos. A primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, que discute o auxílio dos refugiados de guerra, contou com a participação da pós-doutoranda em imigração do Núcleo de Estudos de População da Unicamp, Patrícia Villen. Eu acho também que nós não temos que tratar nenhum imigrante como temporário, tá? Isso é um erro de tratar a imigração como temporária, né? Geralmente o imigrante vem e fica, mesmo se hoje nós tenhamos essas modalidades temporárias, né, de imigração sejam mais presentes nesses fluxos, mas nós temos que tratar esses imigrantes como, né, sujeitos de direitos que vêm para o Brasil e que, se quiserem ficar, têm que ficar, têm que poder ficar, né, estruturar bem a vida aqui. O vereador Gustavo Peta, do PCdoB, também é integrante da comissão. Na reunião, o parlamentar foi representado pelo assessor Bruno Ribeiro. Segundo dados fornecidos pelo gabinete do vereador Pedro Tourinho, São Paulo é o estado com o maior número de pessoas solicitantes de refúgio, um total de 3.809. A capital paulista é, por sua vez, a cidade com mais solicitantes, seguida por Campinas e Guarulhos. O vereador Jorge Schneider subiu à tribuna para se manifestar contra os protestos que fecham vias públicas da cidade. De acordo com o vereador, este tipo de manifestação mais atrapalha do que ajuda. Campinas é uma cidade ordeira e Campinas não quer bagunça. Aqui já disse o vereador Zé Carlos e eu endosso as palavras. Ladrões de Brasília serão pegos. Oportunistas de Campinas, saiam de Campinas. Saiam de Campinas. Não estão contentes? Saiam de Campinas. Mas não venham atrapalhar o povo que quer trabalhar. O povo que luta pela cidade de Campinas. Nós vimos o manifesto a respeito do satélite Íris 1. Já está para o final do ano prometido para o início das obras. Mas começaram novamente, porque o ano que vem tem bagunça. Você que perdeu hora. Você que perdeu hora no seu trabalho hoje, você que é empresário que perdeu porque seus funcionários chegaram tarde, tem sim endereço os culpados, você sabe quem é.
A nossa bandeira é verde, amarela, azul e branca, não é vermelha. A partir desta terça-feira, dia 22, entram em operação os semáforos na região do Jardim Cristina, em Campinas. Os equipamentos estão instalados na Avenida Rui Rodrigues e no cruzamento entre as ruas Mágido Antônio Furtado e Raquel Grimaldi Benites. Os semáforos começam a operar a partir das 10 horas da manhã. E a INDEC já disponibiliza uma ferramenta para que motoristas possam consultar infrações de trânsito. Quem receber uma notificação de multa em casa pode ter acesso a até 3 fotos do ato. Para isso, basta acessar o site da INDEC e entrar no menu específico de consultas de infrações. O serviço funciona 24 horas. O vereador Zé Carlos, do Solidariedade, protestou contra as intenções do governo federal de recriar a CPMF, o imposto que taxa as movimentações bancárias. Na última semana, o vereador Zé Carlos, do Solidariedade, usou a tribuna da Câmara para protestar contra a criação de novos impostos. O parlamentar lembrou que há quase 10 anos o governo federal ajudou outros países economicamente. Em 2006, através do governo do Evo Morales, foi dado pelo presidente em exercício, na época, o presidente Lula, quando o Evo Morales tomou e se apropriou da uma parte da Petrobras em 2006. Isso à custa de muito trabalho, não foi trabalho do PT, nem foi trabalho do Lula, para que aquilo existisse. E eles ali deixaram à vontade, como perdoaram dívida de países africanos, como se o país aqui fosse uma maravilha, que nós estávamos nadando no dinheiro naquele momento. Zé Carlos se mostra preocupado com a possível volta da CPMF, que agora será chamada de CPPrev, Contribuição Provisória para a Previdência. E tenho preocupação que a CPMF, que esse povo tanto criticou, e que o dinheiro ia para a saúde, também não era favorável, que nunca foi um centavo para a saúde, agora vem dizer que vai para o INSS para pagar a aposentadoria do povo brasileiro. Que mentira mais deslavada! E tramita aqui na Câmara um projeto de lei do vereador Carmo Luiz que prevê políticas de prevenção ao câncer de ovário. De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a maior parte dos pacientes só descobre a doença já na fase avançada, o que dificulta o tratamento. A atriz americana Angelina Jolie, de 39 anos, se submeteu a uma cirurgia para extirpar os ovários. O objetivo foi prevenir o câncer, uma doença que causou a morte de sua mãe, sua avó e sua tia. Pouco frequente, mas altamente maligno, o câncer de ovário é o tema de projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz. O câncer do ovário é um dos cânceres mais perigosos que tem. Ele, ao ser diagnosticado, 70% do diagnóstico é feito em estado avançado. É quando já muitas vezes não é possível, a chance de cura fica muito menor. E o fato de só se descobrir em estágio avançado é que é a grande preocupação. De acordo com o INCA, Instituto Nacional de Câncer, mais de 3.000 mulheres perderam a vida para a doença em 2011. A proposta é que a Secretaria de Saúde desenvolva métodos, junto com toda a sua equipe, para que nós possamos determinar datas, calendário, para um grande diagnóstico, ou seja, para diagnosticar as doenças, de forma que nós possamos realmente prevenir uma doença aterrorizante, que é o câncer no ovário. Ainda de acordo com o INCA, as mulheres devem estar atentas aos fatores de risco e consultar regularmente o médico, principalmente se já passaram dos 50 anos. Fatores hormonais, ambientais e genéticos estão relacionados com o aparecimento do câncer de ovário. História familiar é o fator de risco isolado mais importante. Um projeto de lei que cria a carteirinha de identificação para pessoas com deficiência foi protocolado na Câmara. O objetivo é que a carteira substitua o atestado e agilize o atendimento. Na última sessão, o vereador Sidão Santos apresentou um projeto de lei que cria um cartão de identificação para portadores de necessidades especiais. De acordo com o vereador, a ideia da lei veio de uma sugestão e vai ajudar as pessoas com deficiência na hora de serem identificados.
Esse projeto, né, ele veio da iniciativa da vontade de alguns amigos meus, né, que são portadores aí, que tem na questão de cidadãos que têm necessidades especiais, que pediram para mim, né? O que acontece? Quando eles às vezes iam em algum evento onde ele queria exercer o seu direito, no caso de pagar meia, pagar 50%, né, ele tinha que levar um atestado médico, né? E o atestado médico você sabe que às vezes com o tempo ele vai sujando, vai amassando, né? Segundo o vereador, a criação da carteira vem para facilitar e substituir a apresentação do atestado médico. Então eles pediram para mim, falaram, Sidão, não tem condição de criar uma legislação na cidade, né, aonde que nós tenhamos, no caso, uma carteirinha de identificação com foto, né, e aonde nós possamos estar indo em eventos, no caso, e apresentando esse documento. Eu falei, aí fizemos um estudo jurídico, né, com a minha assessoria jurídica, e nós vimos que tinha condição, no caso, de apresentar esse projeto de lei, né, e aí apresentamos. O projeto de lei prevê que a carteirinha seja concedida pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. A pauta segue em tramitação na Câmara e deve passar pelas comissões e assim segue para aprovações em primeira e segunda discussão no plenário. E nas comemorações da Semana da Pessoa com Deficiência, o vereador Jorge da Farmácia apresentou um projeto de lei que cria o Mês da Inclusão. Para marcar o mês da inclusão das pessoas com necessidades especiais, o vereador e presidente da Comissão de Mobilidade Reduzida, Jorge da Farmácia, protocolou na Câmara Municipal o projeto de lei que cria o Setembro Verde. Setembro Verde é um projeto que eu estou tentando implantar aqui na nossa cidade de Campinas, porque já é lei, o governador Geraldo Alckmin já fez essa lei no estado de São Paulo. Então, como Campinas é uma cidade extensa, que tem mais de 1.100.000 habitantes, eu não vejo assim, eu vejo a oportunidade de implantar esse projeto, para que nós consigamos debater algumas propostas que fazem algum benefício a essas pessoas com deficiência. Setembro foi escolhido pelo vereador, já que neste dia 21 comemora-se o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Jorge acredita que ter um mês todo voltado para a causa dá para fortalecer as ações que evidenciem os deficientes, promovendo a inclusão. Então eu estou trabalhando nisso daí, eu acho que é um mês maravilhoso, então nós temos que trabalhar e implantar esse projeto aqui na nossa cidade de Campinas. Vamos falar da previsão do tempo. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, o sol continua firme pelo menos até quarta-feira, com temperaturas na casa dos 35 graus. E fica um alerta aí para a primeira semana da primavera. A previsão é de umidade do ar abaixo dos 30%, principalmente à tarde, o que coloca a cidade em estado de atenção. A recomendação é de se hidratar bem e evitar a exposição ao sol. E no último dia 17 foi comemorado o Dia da Gentileza Urbana, que entrou no calendário oficial do município este ano. O autor da lei, o vereador André von Zuben, realizou um encontro aqui na Câmara por conta da data. Para comemorar o Dia da Gentileza Urbana, o vereador André von Zuben recebeu o presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Alan Silva Cury, o diretor do Secov Campinas, Fuad Jorge Cury, e a coordenadora da Brahma Kumaris local, Nádia de Castro. O encontro teve como objetivo debater ações que promovam a gentileza urbana em Campinas. Isso é um movimento que quer contagiar a cidade. E eu acredito muito nisso. Acredito muito porque a gente vive uma sociedade tão individualista, tão conflituosa, que nós precisamos despertar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. A cidade de São Paulo já comemora o Dia da Gentileza Urbana no dia 17 de setembro, quando também é comemorado o Dia da Compreensão Mundial. Na capital paulista, o dia foi instituído em 2014 e acabou motivando diversas atividades e outras mobilizações para melhorar o dia a dia na cidade. A vida numa cidade grande, ela já é uma vida tão difícil, uma vida corrida, e que muitas vezes as pessoas se esquecem que nós vivemos numa comunidade que devemos cultivar cada vez mais a gentileza, o bom trato, o bom relacionamento. Gentileza,
gentileza, gentileza gera a gentileza. Este foi o Câmara Notícia de hoje. A gente fica por aqui e até amanhã.